Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Luciana Fonseca, Flávio Tissot e Rodrigo Rocha sobre cidades responsivas. Nascida em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Luciana é sócia fundadora e diretora do Instituto Cidades Responsivas. É fundadora e diretora da ELA, Escola Livre de Arquitetura. É arquiteta e urbanista, doutora e mestre em planejamento urbano e regional pelo ProPUR da URGS e pesquisadora no laboratório Cidade em Projeto, CP Lab da URGS. De Porto Alegre, Flávia é arquiteta e urbanista formada pela URGS, sócia do Grupo OSPA e COO e cofundadora da plataforma Place. E mais um gaúcho, nascido em Canela, Rodrigo Rocha é arquiteto e urbanista formado pela Uniriter e Universidade Europeia de Madrid, também é sócio do Grupo OSPA e cofundador da plataforma Place. Atualmente, Rodrigo é diretor de operações da Urbimi, plataforma de investimento imobiliário. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place. Flávia, Luciana, Rodrigo, muito prazer falar com vocês, amigos de Porto Alegre, né? Acho que vale comentar aqui com os ouvintes que o Instituto Cidades Responsivas também é um apoiador institucional desse podcast. Para quem acompanha outros episódios, já podem ter ouvido a vinheta deles, né? Então, temos muito orgulho de ter eles como parceiros desse programa. E também, mais recentemente, como colunista do Caos Planejado, né? Um projeto aí recentemente lançado. Então eles também estão escrevendo quinzenalmente sobre muitos dos assuntos que a gente vai cobrir aqui no episódio de hoje. Então, vou direcionar a primeira pergunta, a gente vai ter que se organizar um pouco aqui nas respostas, já que nem sempre a gente grava com 3 pessoas, mas eu queria perguntar para vocês, então, o que é o Instituto Cidades Responsivas, né, e o que são cidades responsivas? Vamos lá. Eu acho que cai para mim, Rodrigo. Exato, eu ia falar. Tá certo, então, boa tarde, Anthony, e os demais também, boa tarde, obrigada pelo convite, fico feliz de estar aqui falando um pouco sobre o tema da responsividade, que é o tema que está sendo nossa energia, né, de movimento aí, desde a criação do Instituto Cidades Responsivas mesmo, né? Na verdade, o Instituto, a pergunta sobre o que é o Instituto nasce de um estudo que a gente fez, né, unindo a Escola Livre de Arquitetura e o Grupo OSPA, né, sobre o conceito da cidade responsiva. A gente começou a entender que, diferentemente da cidade inteligente, já havia uma articulação de ideias em torno do mundo, né? E a gente começou a identificar isso em várias partes do globo, assim, acerca de um conceito que era mais, que colocava o usuário como protagonista e estava mais baseado, mais vinculado aos gadgets que a gente carrega todo dia, ou seja, dispositivos móveis que podem estar articulados tanto a um corpo de uma pessoa quanto a uma linha de transporte, do que os conceitos da cidade inteligente, que são aqueles que a gente tem câmeras de controle, tudo isso vai para uma central de planejamento e ali tem um dashboard, tem um grupo, uma equipe que está respondendo à cidade a partir desses inputs que estão sendo recebidos por esses dispositivos mais ricos. Então, a gente entendeu que havia uma diferença aí profunda, né, no momento a partir do qual as pessoas passam a ser as criaturas que a toda hora, a partir da sua dinâmica cotidiana mesmo, estão imputando dados a toda hora, né, e fazendo com que isso gere uma movimentação muito mais orgânica. Então, a cidade responsiva, ela descentraliza muito a ação e ela existe a partir de uma lógica própria. Bom, é um argumento super novo, por isso a gente criou um MBA, Cidades Responsivas, justamente para estudar isso, e é daí que nasce o Instituto, né, da gente entender que a gente precisa ter uma reprogramação de propósito, no entendimento da gestão da cidade, né, do planejamento da cidade, quer dizer, são todas metas de ação que a gente, como um instituto de desenvolvimento, de conhecimento, por meio da tecnologia, está colocando em pauta, né, quer dizer, será que a gente está planejando as cidades da maneira como elas devem ser planejadas? Será que não tem um descolamento, um desencaixe, no qual a gente está, né, tentando entender ou articular uma cidade a partir de lógicas de outro tempo? Então, sim, a gente sabe que sim, mas aí exatamente qual é o futuro disso, como é que isso se organiza, né? A gente tem se debruçado sobre esse tema para conseguir entender como é que a gente vai agir em tempo real, né? Na verdade, a cidade responsiva é uma cidade que tu mais gere do que planeja, né? É uma cidade que está
tá mais, assim, consecutiva à ação, né, do que tu tem uma gestão temporal. Então, acho que o Rodrigo falou para falar, vou parar. Não, só para adicionar um pouco um comentário aqui, acho que para entender cidade responsiva, a gente pode começar entendendo a palavra responsiva, né, à medida que ela se aproxima muito da palavra dinâmica, né, alguma coisa dinâmica, a gente entende desde Jane Jacobs, uma cidade que é um organismo dinâmico, etc. E responsiva vem como uma maneira de identificar, obviamente usando ou não tecnologias para identificar essa dinâmica da cidade e ao mesmo tempo fazer alguma coisa com isso, né? Então, obviamente a gente também não pode falar do Instituto Cidades Responsivas sem comentar do grupo OSPA e ela, que nem a Luciana comentou. E eu acho que a OSPA, por exemplo, é um excelente exemplo de mostrar como a gente conseguiu identificar essas dinâmicas e propor soluções para ela. Então, eu acho que todo o trabalho que o Instituto vem fazendo é tentar, enfim, empoderar ali os formadores, os desenvolvedores, não só imobiliários de uma cidade, mas para identificar problemas urbanos e conseguir, através da tecnologia, resolver eles de forma eficiente e eficaz, né? Mas esse é o meu ponto de vista aí. Então, posso resumir assim, então, a ideia é que a cidade seja, digamos assim, mais responsiva aos problemas que ela enfrenta, e o Instituto Cidades Responsivas está aí pesquisando, digamos assim, ferramentas para melhorar essa responsividade. Daria para resumir dessa forma? Sim, acho que a responsiva é a resposta, né? É como a gente responde a determinada ação. Uma cidade muito mais viva. E a gente está, assim, estudando maneiras de criar, por exemplo, planos diretores parametrizáveis. Então, como é que a gente vai ter isso para que a gente no futuro consiga ter? E quando a gente tem as respostas muito rápido, né? Quando a gente entende as coisas com muita velocidade, o desafio passa a ser justamente a gente operar na mesma velocidade em que a gente recebe as demandas, né? Eu acho que esse ainda é um ponto nevrálgico, assim, do nosso desenvolvimento. Quer dizer, a gente está vendo, a gente sabe, a gente consegue, a gente tem o dado, está sendo imputado a toda hora. Agora, como é que a resposta ocorre, né? Então, a gente tem visto, como o Rodrigo comentou, né? A gente quer empoderar as pessoas para que elas tenham, né, a capacidade de atender, a gente quer também instrumentalizar, na verdade, né? A gente está estudando maneiras de instrumentalizar as pessoas que estão à frente da operação da cidade contemporânea. Isso vem uma dinâmica, uma vertente multidisciplinar enorme. A gente já está entendendo que a cidade responsiva, a gente quer que o protagonismo seja da arquitetura, porque a gente entende a arquitetura como esse grande guarda-chuva de ação multidisciplinar, né? Mas a gente tem trabalhado numa visão na qual os arquitetos estão programando, né? Estão projetando por meio de programação. Então tem um novo modus operandi na ação do fazer da arquitetura também, que está em pauta nos nossos estudos dentro do Instituto, né? E daí, claro, o Rodrigo citou, e é por isso acho que a Flávia está aqui para complementar, um dos primeiros estudos que nos ajudam, a gente tem um autolaboratório cotidiano nas nossas ações aqui com o mercado. Então, por exemplo, o Place surgiu, né, para resolver uma dor da criação de estudo de viabilidade, de mercado versus planejamento, né, como é que funcionava. E a gente já está entendendo com o cotidiano do Place, que é uma equipe, tem 8 arquitetos programando e usando os softwares e linguagens e tal, que a gente tem muito mais coisa, né, para fazer além do propósito do qual ele nasceu, que era cruzar dados do mercado com o planejamento. A gente já está pensando em predição de cenários, né, para cidades futuras. Então, esse é a Flávia. Vamos lá, Flávia, como é que surgiu o Place no meio desse universo das cidades responsivas, e fala um pouco sobre o que é o Place. Beleza, obrigada pelo convite primeiramente, né? Mas, bom, basicamente o Place nasceu assim dentro de uma dor que a gente tinha dentro da OSPA, que era em toda a parte de estudos de viabilidade. Os estudos de viabilidade, para quem não sabe, é basicamente a etapa inicial de um projeto, de uma incorporação. Então é o momento que a gente precisa analisar um terreno e entender desde as condicionantes de plano diretor, de legislação, até entender todo o mercado, tudo que está acontecendo ao redor, para conseguir entender se aquele terreno vale a pena ou não para a incorporação. Então, digamos que o Place iniciou, a gente sempre teve um pensamento muito grande de ser realmente uma grande ferramenta de desenvolvimento urbano, imobiliário, digamos assim, mas a gente ia começar por algum lugar, né? Então a gente começou olhando, bom, vamos fazer uma ferramenta que consiga trazer todos esses dados à tona de uma forma geolocalizada, simples de usar, enfim, para que a gente possa selecionar um terreno e já ter todas essas informações em tempo real, basicamente. E a gente começou assim, a gente lançou primeiro em São Paulo, depois foi em Porto Alegre, começou muito comigo e com o Rodrigo, agora já tem uma grande equipe aí de arquitetos programadores, que nem a Lu falou, né? E agora a gente também está conseguindo, depois da criação do Instituto também, a gente tem olhado para um potencial realmente de conseguir fazer com que as cidades sejam mais responsivas a partir disso. Então a gente já está usando o
Place também para diagnóstico de cenários de municípios, então usando a mesma interface que foi feita para a iniciativa privada, digamos assim, né, para também ajudar municípios. Então a gente conseguia ali dentro geolocalizar esses dados, a gente conseguia verificar uma área da cidade está faltando hospitais, outra área da cidade está faltando escolas. Então, consegui usar a mesma ferramenta para também instrumentalizar esses outros players da dinâmica da cidade, digamos assim. Então, por exemplo, a gente, até bem curioso, na nossa trajetória, assim, uma coisa que foi interessante da gente ver, foi realmente esse contato com prefeituras, de vir, assim, várias prefeituras atrás da gente, putz, muito legal essa ferramenta, quero colocar aqui na minha cidade, e aí a cidade não tem os dados preparados para isso, ou realmente não tem a lição de casa feita, a etapa anterior, né, de realmente ter esses dados organizados, ter um lado mais de tecnologia e de transparência de dados também, né, porque tudo isso caminha junto, querendo ou não, né, questão de como se existe esses dados, se eu mostro eles para a população, enfim. Então a gente começou a gente agora, eu e a Lu, estamos praticamente num namoro aí, o Instituto e o Place toda hora, porque a gente está conseguindo utilizar a nossa interface para conseguir, vamos espacializar os dados, vamos conseguir tirar diagnósticos, então a gente está meio que agora andando para os dois lados, assim, né? Para nós é tanto um formato de conseguir que em pouco tempo, daqui a pouco, todo mundo vai entrar no Place por algum motivo, seria o meu mundo ideal, assim, a iniciativa privada vai entrar pelos seus motivos, conseguir acessar a base de dados abertas e tudo mais, mas principalmente também o poder público poder usar esses dados, porque a Lu e o Rodrigo estavam falando, assim, muito do sentido de instrumentalizar e tudo mais, e a diferença de cidades responsivas para um planejamento de cima para baixo, né, é que muito, assim, a gente até precisa, no nosso trabalho também, educar, no sentido de que não é só eu ter os dados e eu tomar uma decisão. Porque uma decisão que eu tomo hoje, poxa, daqui 20 anos ela já tá velha, né? Tipo, a gente consegue analisar o plano diretor de Porto Alegre, quando foi feito, olha quanta coisa mudou desde então. Então, consegui até educar de que, talvez o ponto não seja eu ter os dados para eu tomar uma decisão de cima para baixo, é eu ter os dados para, enfim, distribuir, cada um poder tomar a sua decisão, enfim, tá todo mundo mais instrumentalizado, né? Então, é mais ou menos isso, assim, hoje a gente está trabalhando nesses vários caminhos, assim. Bem legal, bem legal. A Luciana trouxe um outro exemplo que vocês falaram que estão estudando de planos diretores parametrizáveis. Foi um nome assim que me chamou a atenção, já que a gente fala bastante sobre plano diretor aqui no Caos Planejado. Falem um pouco sobre isso, assim, o que seria um plano diretor parametrizável, né? Como que ele se compara com um plano diretor, digamos assim, não parametrizável, né? Ou da forma como é hoje, e que benefícios tem nisso? Não sei, Rodrigo, se tu quer... Só um comentário. Eu acho que parametrizado vem também usar os parâmetros no sentido de, à medida que a gente foi adicionando cidades dentro do Place, a gente tinha que transformar aqueles planos diretores em código de programação, né? A gente começou por São Paulo, não somente por ser a maior cidade do Brasil, mas também por ser uma das mais, ou pelo menos com o último plano diretor, mais objetivos em comparação a outra cidade. A gente até tem uma comparação legal que a gente faz, que é linhas de códigos dos planos diretores. De São Paulo, até a Flávia pode falar melhor disso, mas ocupou algumas centenas de linhas, né? De Porto Alegre, para pegar todas as peculiaridades e casos e acasos do plano diretor, ocupou milhares de linhas. Então foi um trabalho bem mais trabalhoso a gente colocar a plataforma em Porto Alegre no ar. Então essa ideia de ser parametrizável é tentar criar uma régua para todas as cidades, onde tem padrões semelhantes. Por exemplo, a gente consiga comparar planos diretores e alterar não o parâmetro em si, mas o valor dele. Então, ter alguma linha entre comparação entre cidades de diferentes municípios, no caso, né? Então, a gente tem as mesmas regras, só muda o valor dentro do mesmo parâmetro, né? Acho que fala. Isso se referindo a parâmetros construtivos de ocupação de solo. Exato, principalmente. Então, Porto Alegre tem muito mais, digamos assim, muito mais complicada para... Exato. Não só entender a legislação e para aplicar ela, isso? Exato. Acho que um caso simples é que, por exemplo, aqui em São Paulo, cada quadra acaba tendo uma zona urbanística. Em Porto Alegre são uma soma de variáveis, por exemplo, a rua, a subunidade, que vão se sobrepondo e a gente tem diferentes regimes urbanísticos, milhares de regimes urbanísticos, né, diferentes que só os zoneamentos em si. Então, acho que são não só o regime urbanístico, mas
mais o caso onde ele se aplica, né? Acho que Flávia pode, inclusive, complementar melhor. E uma das coisas, assim, até esse conceito de plano diretor parametrizável, ele meio que não surgiu do nada, né? Esse comparativo que o Rodrigo tá falando foi bem, assim, até meio chocante, tipo, pelo amor de Deus, muito mais linhas de código para a mesma coisa, né? Mas não só, é basicamente assim, até a gente entender a subjetividade no plano. Então, muitas vezes não é só que ele é complexo e difícil de entender, às vezes uma lei diz A e outra lei diz B para a mesma região, por exemplo. Então, isso claramente já é um embate, se a gente está falando de tecnologia, de facilitar esse acesso à informação, né? Mas por outro lado também, a gente imagina também desse conceito de conseguir ajudar também municípios no sentido de proposição de novas leis. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer diagnóstico, a gente poderia simplesmente dizer, por exemplo, o índice de aproveitamento define o adensamento. Seria uma regra que a gente colocaria. Mas não é isso que acontece. Em Porto Alegre, por exemplo, a volumetria é muito mais restritiva que o índice. Então, não é um versus o outro claramente, né? Então, surgiu a ideia também para a gente conseguir daqui a pouco... Não, um município pequeno, por exemplo, ele quer, por algum motivo, adensar tal área. Daqui a pouco a gente vai conseguir dizer para ele, bom, então se tu quer adensar tal área, a regra que tu tem que colocar é essa, os indicadores que tu tem que colocar é diminuir a taxa de ocupação, aumentar a altura, diminuir os recuos e aumentar o índice, por exemplo. Esses X parâmetros vão definir isto aqui, por exemplo, tá? Então, basicamente, até para facilitar, porque muitas vezes a gente tem percebido nesse contato, alguns parâmetros sendo feitos, mas que o resultado deles não é o que era esperado. Então, por exemplo, sei lá, o secretário de urbanismo entende, enfim, toda a equipe de plano diretor entende que tal região precisa ser adensada, ou tal região precisa manter a morfologia, precisa ter menos adensamento. E aí escolhem, digamos assim, os parâmetros errados para definir aquele resultado. Então, nosso ponto aqui, até a gente vai evoluir muito mais esse conceito, mas não é da gente dizer, tal região tem que adensar, não tem. É de dizer, se tu quer adensar, tu mexe aqui e aqui. Se tu não quer, tu mexe ali. Se tu quer fazer tal coisa, vai mexer em outro parâmetro. Então, realmente, assim, só deixar mais claro essa regra para não ter essas... É o input e output que a gente diz, né? Se eu quero determinado output, então os inputs têm que ser esses. Então, é mais ou menos essa regra que a gente está imaginando, assim. Parece ter um benefício grande até de compreensão da legislação que está sendo discutida, né? Porque hoje a gente fala em plano diretor, e até acho que o Flávio Vilaça tinha uma frase lá, que era os planos sem desenho, né? Que é essa nova geração de planos diretores, que a gente discute, né, em um fórum, digamos assim, o índice, em outro o recuo, como se fossem coisas separadas, né? E aí, quando a gente vai ver, o resultado final não é legal. E talvez essas ferramentas de modelagem paramétricas, né, que vocês estão descrevendo aí, possam até facilitar um processo de, enfim, discussão de uma revisão de plano diretor, alguma coisa assim, né? Porque o que eu vejo também, né, às vezes as pessoas, muitas vezes acreditarem que, digamos assim, todos os prédios de um determinado local vão estar de acordo com aqueles parâmetros novos do plano diretor. O que também não é verdade, porque já tem um monte de coisa que já está construída, né? E eu imagino que a plataforma de vocês, não sei, né, ou outra, né, à medida que se vai acumulando dados, a gente consiga ter quase que não sei se vocês já trabalharam nesse negócio do digital twin, né, do modelo virtual da cidade que a gente vai trabalhando em cima. Como é que vocês veem essas possibilidades? Eu acho que tu falou, você falou, vou falar corretamente, você falou algo importante, né? Na verdade, o nosso trabalho muito é simplificar e ampliar a dimensão da compreensão da cidade. Então, aquilo que a gente está dizendo, a compreensão da cidade tem que ser para todo mundo, né? Uma tabela, conseguir ler morfologia através de tabelas, não, você conseguir ler morfologia através justamente, né, vamos dizer, da espacialização desses parâmetros, da gente conseguir enxergar isso como um cenário propositivo. Então, quer dizer, a gente simplifica, a gente amplia a dimensão de diálogo entre todos os stakeholders, todos os agentes envolvidos no processo. Acho que esse é uma meta que a gente tem, assim, também. A questão, e essa questão que o Rodrigo e a Flávia colocaram aí, ela é muito a partir do plano normativo, né, do plano do dispositivo de controle, que vai gerar a morfologia da cidade dela. A gente entende também que tem uma dinâmica aí de utilizar uma inteligência urbana, que é mais tech, vamos dizer assim, também para a parte conceitual, né, para a gente estabelecer diretrizes de desenvolvimento também a partir da gente enxergar a espacialização de dados. É um outro ponto, vamos dizer que a gente teria um ponto mais normativo, um ponto ainda anterior a esse, que é mais conceitual.
atual, mas está sendo, né, está existindo a partir da espacialização de dados. E esses parâmetros ali dentro, quer dizer, a gente pode mexer isso, quantas escolas tem em Porto Alegre, agora a gente está olhando isso. A gente consegue identificar quantas tem, a gente também consegue ver como a cidade reagiria se eu colocasse uma outra aqui, outra ali, né, num mapa, e a gente consegue ter essa dinâmica integrada de ação e de entendimento. Os gêmeos digitais que você coloca aí, na verdade a gente assistiu há pouco tempo uma aula ali do MBA, foi o Vinícius que comentou, o Vinícius Neto mostrou pra gente, o laboratório de Londres, lá na Barclays, eles estão desenvolvendo já, eles têm um gêmeo digital mais desenvolvido para conseguir predizer justamente, né, as ações da cidade. O que o gêmeo vai fazer, o gêmeo digital pode mostrar para o gêmeo real, né, é isso, quer dizer, tem um gêmeo digital funcionando na mesma lógica do gêmeo real, e ele funcionando ali, ele pode predizer ações, né, que o gêmeo real pode vir a sofrer. Então a gente consegue ter ações preditivas, na verdade, também por meio da tecnologia. Mas assim, né, Anthony, é algo muito avançado para o nosso sistema de planejamento local, né, no Brasil. No mundo, também não é feijão com arroz, entendeu? Você não tem digitalzinho assim, né, em todo o sistema de planejamento de todas as cidades. Isso requer um corpo de pesquisa ainda muito sofisticado, né? Ainda é algo que precisa vamos dizer assim, se alastrar mais, um tipo de inteligência que ainda precisa se alastrar para a gente poder tirar benefício disso. Enquanto a gente não atua com gêmeo digital, eu acho que a gente pode já citar, por exemplo, como benefício, as plataformas que estão simplificando o desenvolvimento, né, como a Reviver Centro do Rio de Janeiro, lá, né, ancorada lá pela equipe do Ótimo Fajardo, na época. Aquilo ali é algo que simplifica um monte de desenvolvimento da cidade, numa área central, né, para quem não conhece o projeto, uma área de patrimônio, uma área central, né, do Centro Histórico do Rio de Janeiro, que está facilitando muito a qualidade de se fazer negócio em imóveis tombados. Então, minimamente dizer se aquele imóvel tem um ou mais donos, né, a partir de um mapa ali, de uma plataforma que vai clicar no imóvel, ele vai te dizer, vai te dar a ficha daquele lugar. Eu saber que aquele imóvel tem um dono apenas, já facilita para eu conseguir tentar desenvolver algum projeto aquilo lá, porque esse é um dos calcanhares de Aquiles, né, das áreas centrais históricas, por exemplo. Essa questão de uma edificação, uma unidade ter diversos donos ou estar presa em diversas ações, inventário, sei lá, isso complica um monte. Agora, sim, só para chegar no último momento da linha de raciocínio aqui, o que nos trava muito é o acesso aos dados, tá? E esse negócio da Reviver Centro é um exemplo interessante que o Fajardo contou pra gente numa aula, que eles eles poderiam ter acesso a muito mais dados, a liberar mais coisas ali para facilitar mais que projetos fossem, né, desenvolvidos com maior dinâmica, mas eram dados que não podem ser mostrados. Então tem muita coisa que não é transparente, ou que ainda precisa de sigilo, etc., né, que não proporciona que a gente consiga trabalhar na cidade responsiva. Então, um dos fundamentos conceituais da cidade responsiva é a gente ter dados abertos, né? Isso é uma coisa realmente absolutamente cultural também. Então, o que o Washington conseguiu na época lá negociar foi, mas eu posso pelo menos dizer quantos donos desse imóvel tem? Isso pode. Ok. Então, isso já simplifica um monte de desenvolvimento. Então, conceitualmente pincelando alguns conceitos da cidade responsiva, né, a questão dos dados abertos é um dos conceitos base, chave, motriz, assim. E isso é uma dimensão muito cultural também, né, Anthony, aqui para o nosso tema. A gente está entendendo também, ao tentar aplicar a operação responsiva para uma cidade, então ela operar a partir dos parâmetros, que nem o Rodrigo e a Flávia estavam colocando aí muito bem, que na verdade as equipes de planejamento, as equipes de gestão, elas não são preparadas para agirem assim, né, e daqui a pouco, assim, é muito mais uma questão de cultura de operação do que realmente de ferramental ou instrumental de ação, né? Então isso também é algo que o Instituto está debruçado em resolver, né? Quer dizer, vamos ter que, né, sensibilizar os municípios acerca de uma transformação digital que ela é latente, né? Inexorável. Nessas conversas que vocês tiveram com municípios, né? Eu acho que eu já fiz uma pergunta parecida em outros episódios aqui que a gente falou sobre dados no urbanismo. Vocês viram uma discrepância muito grande entre prefeituras e o acesso a dados que cada gestão tem? E eu digo isso assim porque a minha impressão é que, sei lá, São Paulo deve ter a equipe, né, e o conjunto de dados mais sofisticado, ou preparado, ou organizado, né? Tem lá aquela plataforma de gestão urbana que tem um monte de indicadores que todo mundo pode ver, né? Tem o GeoSampa com um monte de mapas e tudo mais. E outras cidades têm alguns elementos disso, né? Mas em níveis muito, muito menores, né?
assim, o que vocês viram, assim, andando por aí, né? E o que vocês acham que, assim, aonde estão eu vou chamar aqui de low-hanging fruit, né? Onde estão, assim, as ações de maior custo-benefício para essas prefeituras fazerem, tanto em coleta de dados ou de organizar dados que vocês viram que essas gestões já têm? Olha, a gente tem visto, assim, uma discrepância bem grande. Tipo, o comparativo que tu fez ali de São Paulo, realmente São Paulo está muito acima das demais, assim, como comunica os dados, a quantidade de dados que disponibiliza, mesmo que ainda, enfim, tenha a melhorar, né? Já é um ótimo exemplo, assim, para as outras cidades. A gente já pegou cidades que as informações estão num PDF ou até que estão num papel na gaveta do prefeito e ninguém tem acesso. Então, vai desde uma ponta até outra, assim. A gente tem, assim, grandes cidades, tipo Porto Alegre, que muitas vezes possuem esses dados também, mas não disponibilizam abertamente. Então, por exemplo, o patrimônio histórico precisa atualizar a sua planilha e aí, por isso, não conseguem disponibilizar para todo mundo, precisa que tu ligue, tu solicite, enfim. Então, tem tanto a cultura de ter os dados, que acho que é o primeiro passo, né, com toda certeza é ter isso, e o segundo, que também é uma barreira, querendo ou não, é o aceitar que eu vou disponibilizar isso aqui para a população, e a população vai fazer o que quiser com isso, por exemplo. Então, a Prefeitura de São Paulo... Você ainda vê isso como uma barreira assim, cultural dos municípios? Sim. E, não, muito até no quesito de que a gente até entende. Imagina um município enorme, tem várias e várias secretarias, cada uma cuida do seu dado em específico, não tem todo esse montante de conseguir conectar todos eles, né? Então, muitas vezes, assim, até nas conversas, a gente a gente precisa editar o arquivo, a gente está entrando agora em São Leopoldo, Novo Hamburgo, tá? Que a gente vai disponibilizar o Place nessas cidades. E aí foi que a conversa, para ter o arquivo de lotes é com a Secretaria da Fazenda, mas uma secretaria nos comunica com a Secretaria do Urbanismo. Então, existe tanto essas barreiras, né, a serem quebradas, no sentido de conexão com as secretarias, de como que disponibiliza os dados, e até hoje, a gente estava conversando hoje mesmo, né, Lu, sobre o Instituto agora, a Lu pode falar melhor, mas o Instituto, como a gente estava falando de instrumentalizar, está olhando agora para ter todo um foco em transformação digital de municípios, e essa pergunta que tu fez era exatamente o que a gente estava falando hoje, assim, vamos fazer uma cartilha de, o que o município tem que fazer para poder começar. Bom, para começar eu preciso contratar uma empresa que vai lá e vai medir os lotes, que vai organizar esses dados, que vai buscar. Depois eu preciso de um sistema para disponibilizar isso para a população. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou contratar? Então tem todo esse processo, assim, e claro, ele envolve, obviamente, educar todos os envolvidos na história, né? Mas é toda uma conexão de público-privado que se envolve, assim, a gente está aprendendo também com tudo isso conforme a gente vai fazendo. Eu acho que só tem dois grandes pontos ali, né? O primeiro é a coleta de dados e o segundo é a visualização de dados. Eu acho que o Place, e por isso ele é muito eficiente, principalmente em cidades menores, como já tem estruturado uma plataforma, diminuiu muito o custo de um novo município, uma cidade pequena, conseguir oferecer digitalmente esses dados, né? Hoje a gente está fazendo parcerias ali onde são gratuitas para qualquer cidadão que consegue entrar no Place e visualizar todos os dados de prefeitura. E o outro ponto, que essa coleta de dados ela é muito menos escalável, tu tem que ter ali uma equipe local, etc. E aí sim o Instituto está entrando ali com alguns cursos que vão indicar o melhor formato de fazer essa coleta ou esse desenho da cidade digital, mas ao mesmo tempo eu também invisto muito, ou acredito muito numa tecnologia que vai vir cada vez mais conseguir tirar dados ali da cidade através de satélite, etc. E o próprio Place está fazendo alguns caminhos ali de transformar o input do próprio usuário, por exemplo, tu ir lá e desenhar teu terreno, tu imputar o teu índice construtivo, etc., e fazer meio que o que a gente brinca aqui dentro, né, um Waze do plano diretor, onde os próprios usuários vão se mapeando, e aí sim a gente vai ter cada vez mais responsivo essa análise da cidade, né? Então, acho que são esses dois principais verticais, onde o Place já cobre a primeira, onde ele oferece, enfim, muito gratuitamente ali para as prefeituras uma forma fácil de disponibilizar esses dados online, e a gente está ali através do Instituto e de, enfim, investimento em tecnologia, tentando solucionar essa parte menos escalável, que é de fato a coleta. Muito legal. E
o Instituto de Cidades Responsivas, que se eu não me engano foi a última peça, digamos assim, que surgiu desse mosaico de iniciativas que o Grupo OSPA desenvolveu, né? Ele tem uma pós-graduação, ele oferece vários cursos, né? Vocês estavam falando aí em capacitação de gestores públicos, e até uma pergunta que eu ia fazer assim bom, esses cursos, né, vocês estão focando em, ou o trabalho do Instituto em si, né, vocês estão focando em desenvolver os gestores públicos ou capacitar a mão de obra para desenvolver essas tecnologias, ou os dois, né, porque, enfim, acaba sendo dois lados de uma balança, né? E como é que vocês veem essa questão da capacitação no mercado? As duas coisas mesmo, Antônio, as duas coisas, mas assim, justamente hoje, né, hoje de manhã a gente teve uma reunião sobre isso aqui, conversou bastante sobre isso, a gente identifica absolutamente as duas coisas, tanto que a gente está dividindo, né, esse material que a gente está criando em dois momentos. O primeiro momento de sensibilização, né, que a gente está chamando justamente isso, assim, de inspiração e sensibilização, que é conceitual mesmo. Primeiro, assim, mostrar, olha aqui, ó, né, dá para fazer assim, está sendo feito assim, assado ali, tem gente escrevendo sobre isso, tem laboratórios estudando, tem cidades que já estão colocando, quer dizer, existe essa dimensão. Isso não é mais algo que, né, que se falava de futuro e não ficou em retórica, quer dizer, isso realmente está acontecendo. Então, tem uma questão de aculturar, né, da gente ter um trabalho nesse sentido. E, num segundo momento, realmente, não só instrumental da criatura saber operar um software, uma linguagem, etc., mas também dela saber o passo a passo disso, né? Qual é o encadeamento, qual é a cadência das ações que você tem que fazer para conseguir chegar na transformação digital que você precisa ter. Então, na verdade, são as duas coisas que a gente tem notado, assim, elas são realmente calcanhar de Aquiles. Então, a gente encontra um sistema de gestão e planejamento que está muito interessado em fazer, quer entender, já leu os livros, né, gosta da ideia, etc., mas não tem uma equipe preparada e tem um engessamento ali na transformação dessa equipe, na modificação dessa equipe, enfim, né, e de outra parte, né, o contrário também existe, ou a pessoa até tem uma equipe de pessoas mais jovens que está preparada, que tem um instrumental, mas culturalmente, né, não bota fé que aquilo ali vá transformar, ou daí tem um outro ponto, assim, que é bem quente, mas que eu vou colocar aqui, é a questão do controle, tá, antes. A gente está trabalhando numa dimensão de uma cidade que ela é baixo controle, é um sistema aberto, complexo, de baixo controle. É essa cidade que a gente está identificando como uma cidade contemporânea. Então, quer dizer assim, é preciso para uma cidade responsiva existir, a gente se desvincular da ideia de que existe uma equipe fixa que está colocando a mão para, né, que a cidade ocorra de uma forma ou de outra. Então, esse planejamento é o planejamento lá dos anos 50. Isso não existe mais, né? Mas existe ainda essa colagem, né, de uma métrica de ação de um outro tempo, num tempo contemporâneo. Então, realmente não funciona mais, né? Ele é muito ineficiente, ele é muito frustrante, né? Vou fazer uma provocação aqui, né? Porque usando todas as tecnologias, teoricamente poderia se instrumentalizar exatamente esse tipo de perspectiva em relação à cidade, né? Bom, no momento que eu tenho um modelo, um gêmeo digital da cidade com todos os parâmetros, né, com todos os dados, eu consigo, digamos assim, planejar até os mínimos detalhes, né? Como e onde serão todos os prédios, né? Todas as esquinas, os usos de cada prédio, né? E que pode, eu diria assim, e esse conceito do planejamento total pode ser muito atraente para muitos planejadores, né? Então, assim, como é que vocês endereçam isso, né? Porque, de alguma forma, vocês estão instrumentalizando esse processo. Sim, acho que sim, acho que isso aí é um ponto quente mesmo, que gera discussão, acho que é a dor e a delícia de ser o que é, quer dizer, a gente tem a tecnologia, a condição da ação, e ela pode existir para um tema ou para outro, né, mas o conceito da cidade responsiva gira em torno da ideia que a cidade vai ter uma lógica própria, então, quer dizer, o gêmeo ali, ele está para nos fazer, ao simular uma dinâmica real da cidade, do gêmeo
gêmeos real, né, a gente conseguir entender um possível acidente que possa dar se eu chegar no nível tal de velocidade numa via tal. Então, quer dizer, eu estou entendendo por meio da dinâmica orgânica da cidade que esse é um risco que eu corro, e a partir dali eu vou agir. Então, a cidade em si vai agir, né, vai se avisar lá no Waze, não vá por aqui, tá responsivo, as coisas estão se resolvendo nesse sentido. Mas sim, quer dizer, essa eu acho que daí a gente entra numa celeuma que é muito atrelada à dimensão da discussão tecnológica mesmo, né? Tecnologia para o bem, tecnologia para o mal, como é que a gente faz? O fato é que a gente tem, eu vou abrir dado, né? Eu vou me colocar em risco nesse sentido? Não vou segurar. Quer dizer, assim, a gente ainda está num momento que a gente precisa sofrer uma experimentação também para a gente tirar a conclusão. Fica difícil a gente está em cima de uma linha de corte temporal, que é revolucionária. Agora, eu vou fazer meu discurso aqui de mais acadêmico, mas né? Se a gente for olhar uma linha de tempo, a gente está em cima de uma linha de corte, de uma revolução com uma envergadura, como foi a industrial. Quer dizer, essa revolução de agora, ela vai nos colocar daqui a 30, 40 anos para frente um novo modo de vida que a gente não sabe como é que é ainda. Quer dizer, né? Então, assim, eu tenho um gêmeo digital, eu posso usar ele para ter um super controle? Cara, quer saber minha opinião sincera? Depois eu quero ouvir o Rodrigo Rocha. Mas eu digo assim, pode até tentar. Acho que tu não vai conseguir. Acho que não vai mais conseguir ter operação de controle na cidade contemporânea. Acho que ela já não permite mais isso. Tá? Então... Eu acho que tudo volta para aquela questão de aproximar o input do output, né? Então, à medida que qualquer nova lei é proposta, se a gente consegue visualizar as consequências dela numa plataforma de com uma visualização bem atrativa e didática para todo mundo, não só, eventualmente, quem está propondo essa ideia possa estar mal intencionado ou não, mas as outras pessoas, né, o público em geral vai conseguir entender muito mais didaticamente, acho que o urbanismo no geral. Então, à medida que, vamos diminuir o potencial construtivo de certa região. Se a gente conseguir, em tempo real, estimar ou pelo menos indicar que, olha, com a consequência de diminuir a oferta, mantendo tal demanda ou com uma demanda crescente nos próximos anos, vai resultar num aumento de preços dessa região. Com isso, certas pessoas ou tantos % da população tende a se mover para uma outra região e vai aumentar a demanda. Enfim, se a gente conseguir desenhar isso de forma amigável e bem, ao mesmo tempo simples, mas com uma base de dados bastante complexa, eu acho que só deixa mais transparente todo esse processo de gestão e também de proposta, o planejamento urbano, né? Então, quanto mais transparente, eu acredito pessoalmente, que quanto mais transparente esse processo de planejamento urbano, mais regulado pelo próprio público vai ser, né? Porque ele vai entender melhor, ele vai conseguir, acho que transformar isso numa pauta de uma futura eleição, de quem vai votar ou quem tem ideias para o plano diretor, e a gente consegue medir esses resultados, né? Então, acho que tudo gira em torno de aproximar consequências de propostas, né? Tu falou um negócio interessante, né? Porque eu acho que muitas das consequências... tem uma série de consequências que são muito visíveis, né? A transformação de um bairro, você vai, principalmente, né, aumentar o adensamento na região, que é visível, mas tem outras transformações que eu vou dizer que são menos visíveis ou são invisíveis, que é a consequência, um exemplo, né? A consequência de restringir o adensamento numa região central, né? E aí tem um estudo que saiu aí a gente acabou de publicar um texto no Caos Planejado sobre isso, né? Eu vou colocar o link, eu esqueci o nome, mas eu vou colocar o link aí no episódio, que estuda justamente isso, né? Bom, como que as restrições afetam as manchas urbanas, né? Ou seja, as pessoas estão indo construir nas periferias, né? Ou muito mais longe, e aí eu tô dizendo invisível, mas porque assim, é longe dos olhos da maioria das pessoas, né? E esse tipo de modelagem ou esse tipo de previsibilidade, ele inexiste numa discussão de planejamento urbano normalmente, né? Do tipo, pra aonde que as pessoas vão morar, né? Tudo bem, se a gente não pode construir em lugar nenhum, elas vão construir em algum lugar, e esse lugar vai ser normalmente mais longe, né? E tudo bem, né? A gente tá falando aqui de dados básicos, né? Mas eu não sei como que vocês veem que se eventualmente isso, né? Se a gente vai conseguir ter modelos que consigam nos passar isso, né? Porque hoje, precisa de um estudo, né, de economia, assim, com uma modelagem bem avançada
estruturada para conseguir chegar nas conclusões, né? Só que no fim do dia são as consequências que acontecem dos nossos planos diretores, das regulações todo dia. Sim. Tem uma plataforma que o pessoal é da Argentina, mas atua lá nos Estados Unidos, que eu conversei no final de dezembro, até da possibilidade deles virem para cá, que eles tratam muito desse ponto em específico, que é, assim, basicamente uma predição de cenários dizendo, se eu fizer tal coisa com a cidade, daqui 30 anos, tal coisa vai ter acontecido. E quando eu conversei com ele, foi exatamente a mesma pergunta que tu fez, assim, que eu fiz. Tipo, mas como é que a gente sabe como é que a gente consegue ter input suficiente para conseguir prever nesse nível? Eu acho que realmente é um desafio, porque, se a gente fosse olhar 30 anos para cá, ninguém conseguiria prever o que veio acontecendo, né? Então, eu acho que, ter cada vez mais dados e tudo mais sempre vai ajudar, mas realmente o conceito de cidades responsivas entra muito nisso, né? De que realmente esse planejamento, essa predição de cenários, ela depende de vários fatores que a gente realmente não consegue prever. Então, por isso, a necessidade também disso estar se movimentando toda hora, né? Principalmente por não ser de cima para baixo, porque realmente, sendo de cima para baixo, nem eu tendo todos os dados de todos, eu vou conseguir ter um cenário de predição que seja realmente o ideal, que não vai mudar, sabe? Então, acho que sabendo disso, que entra muito nesse conceito também. E mudando um pouco de canal aqui na conversa, né? Puxa, vocês têm aí uma equipe de arquitetos que programam, né? Estão falando aí sobre dados abertos com o poder público. Como que tem sido a receptividade disso, né? Assim, entre arquitetos, entre estudantes, né? Vocês têm visto um grupo aí de urbanistas querendo entrar para esse mundo, né? Vocês ouviram críticas, né? Vocês passaram por polêmicas. Como que tem sido essa entrada aí nesse mundo das cidades responsivas? Eu estava vendo aqui com a Flávia, né? Quem responde essa, acho que todo mundo aqui responde, né? Os três aqui, porque os três, cada um na sua ênfase, assim, a gente tem vivido essa transformação. É curioso, assim, eu acho que como toda reprogramação, né, a gente tem uma, como é que eu vou te dizer, uma questão de traumática, eventualmente, né, então, quer dizer, assim, quando a gente, né, se coloca à frente a algo absolutamente novo, por exemplo, nosso módulo Urban Data Science do MBA é caos, né, quando a gente coloca os arquitetos a aprender a linguagem de Python, a gente tem uma evasão tremenda, vou dizer a verdade aqui, né? Então, assim, a gente fica pensando como é que a gente... Um dos desafios nossos, então, a partir disso, tem sido, como é que eu ensino, né, os arquitetos que são um tipo específico de pessoa, enfim, né, a se interessarem por isso, ou ainda, são todos que têm que se interessar por isso, ou em que grau eles têm que se interessar por isso. Na verdade, o cara, daqui a pouco, ele não é o programador, mas ele tem que minimamente saber as condições até onde ele pode ir, né, aonde aquilo pode levar ele em termos de desenvolvimento de cidade, que a gente está comentando, né? Então tem um tema aí que é realmente desafiador, né? Entretanto, a procura vem aumentando. Eu acho que tem, assim, as escolas formais, né, falando da educação formal, o nosso instituto é uma escola livre, né, a gente não atende ao MEC e tal, e a nossa pós-graduação, a gente tem parcerias com IES, então, ensino superior, para poder titular, né, como uma pós-graduação. A gente acredita muito no ensino livre também da arquitetura. Nas escolas formais, essa abordagem, ela é ou inexistente ou absolutamente passando, né? Quer dizer, programar, projetando é algo que absolutamente está fora da régua de programa de uma universidade que forma arquitetos urbanistas. Então, assim, a gente está ousando colocar na mesa um novo tipo de atribuição que ainda é muito raro, né? Falando assim, especificamente, tanto que aqui dentro do Instituto, e daí vou chamar de Grupo OSPO, Instituto da mesma coisa, Place, URM, etc., a gente forma muitas pessoas a partir da ação cotidiana do trabalho, né? Então a gente procura formar as criaturas nesse sentido. Mas, assim, se existe interesse, existe interesse. O que a gente está querendo fazer é democratizar o acesso a esse conhecimento aqui no Brasil. Então, assim, o nosso curso de Urban Data Science, especificamente do Instituto, o que ele tem por meta fazer é realmente fazer com que uma criatura tenha acesso a isso sem ter que estar na pós-graduação da USP, por exemplo, né? Sem já ter que ser um graduado ou sem ter que estar fazendo um doc, um pós-doc, quer dizer, então eu vou ter acesso a esse tipo de
conhecimento lá no nível X do ensino. Não, isso tem que vir para a base, né? Isso tem que vir para a formação de base se a gente quer mudar a ação específica em massa. Então, assim, são vários pontos que a gente discute aqui dentro, né? Até a gente concluir coisas. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso sem assustar? Como é que a gente retém as pessoas para isso? Em que nível a gente deve se aprofundar com essa dimensão de profissional, etc. Então é bem desafiador, assim, mas ao mesmo tempo bem divertido, viu, Anthony? Vou te dizer que a gente gosta, assim, gera uma inquietude bem interessante, né? Não sei, Flávia, que sente na pele aí a sua equipe de arquitetos, projetos. Eu consigo até falar muito no sentido de quem estava na faculdade até não tanto tempo atrás, e a gente consegue ver, tipo, meio que o pessoal desmistificando, assim, sabe? Antes, meu Deus, abrir qualquer coisa vinculada com tecnologia ou esse tipo de coisa que a gente vem trazendo aqui era um mundo muito distante. E aí, quando a gente começou a trazer, tipo, tem uma pessoa que eu conheço que faz isso, agora já tem outra que eu conheço que faz isso também. Então, eu sinto que devagarinho tá sendo uma coisa mais natural, sabe? Não tá sendo mais, meu Deus, tem aquele alien ali que é arquiteto programa, sabe? Já tá conseguindo ser uma coisa que é um pouco mais natural. Tipo, nos últimos cursos ali do Instituto, a gente viu bem, assim, pessoas que não tinham a mínima noção, nem mas muito legal isso que tu tá fazendo, mas não tem a mínima ideia por onde começa. E aí, quando tu só dá o caminho das pedras, a pessoa já tá muito solta nesse sentido, né? Tem várias pessoas que saíram ali dos cursos do Instituto, ou até de outros lugares, enfim, que vieram até nós meio pilhando realmente essa conexão entre os dois mundos. Nas vagas do Place, assim, tem bastante gente conectando esses dois que não estão procurando uma vaga de programação, nem uma vaga de arquitetura e urbanismo, estão procurando realmente a conexão entre os dois, sabe? Então, eu sou otimista também nesse cenário, que nem a Lu. Eu também acho que, ao mesmo tempo que a gente tinha gente que era contra o BIM na época da faculdade, meu Deus, o BIM tá chegando, e meu Deus, eu acho que a programação ou análise de dados, mais por parte da programação mesmo, ela vem, inclusive, mais impactante que o BIM veio para a arquitetura. Então, a programação para o urbanismo, ela acaba sendo uma ferramenta que eu particularmente acho a mais útil de todas. Então, de saber buscar dados, compilar isso no Python, especializar isso, é muito mais útil para o urbanismo em si do que o urbanismo que a faculdade geralmente está acostumada a ensinar, que é mais o desenho urbano, né? Então, acho que o Instituto vem trazendo levantando mais essa bola para o urbanismo como análise, gestão e entendimento de situações do que propriamente o desenho urbano propriamente dito, né? Então, isso na academia mais tradicional, eu sinto que tem um impacto, tem um atrito, sim, enfim, esses novos urbanistas estarem usando essa tecnologia para, enfim, redesenhar ali a matéria urbanismo, mas eu acho que é muito mais útil, né? Então, hoje em dia, quando a gente vai analisar uma cidade, tu tendo conhecimento de softwares ali como gestão, Python, R, etc., é muito mais útil do que saber desenhar um parque no AutoCAD, por exemplo. Eu acho que tem muito essa dicotomia ali entre o ensino mais tradicional e o que a gente está trazendo aqui no Instituto, né? Muito bem, muito bem. Olha, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Queria perguntar para vocês se tem algum assunto que eu não perguntei para vocês, que vocês acham relevante para o tema das cidades responsivas e que por algum motivo a gente não cobriu aqui. Anthony, acho que a gente tem muitos podcasts para gravar. Eu acho que tem bastante coisa, assim, acho que tem, agora eu estava vendo no chat aqui, tá entrando umas perguntas mais técnicas e tal, né, acho que dá para responder por que R não Python, né, alguém perguntou aqui também. Então, por exemplo, se a gente quisesse aprofundar uma dimensão técnica da história, né, a gente também pode entrar na dimensão técnica. Se a gente puder trabalhar na dimensão da sensibilização, que a gente passou no tocante aqui, a gente pode. Então, se a gente quiser pegar exemplos de lugares que estão aplicando e conseguir entender isso, a gente pode. Em caso que a gente quer trazer, inclusive, para dentro do Instituto, né, nos cursos, eu não quero ficar falando muito do curso, mas é a geração de conhecimento que a gente está colocando na pauta, né, na verdade é isso. A gente tem que começar a entender como é que as coisas estão sendo feitas, onde elas estão sendo feitas. Mas eu acho que, de forma geral, assim, a gente abordou bastante, assim, deu uma visão, uma full picture legal, assim, da história do responsivo. Ainda é algo, assim, difícil de ser conceituado, né, é um tema até na escrita do Instituto agora, para o artigo do Caos, eu estou tentando abrir, né, a coluna do Instituto um pouco sobre tentando conceituar, identificar mesmo, assim, essa dimensão da responsividade versus a cidade inteligente. Então ainda tem
uma falta de entendimento, ou por que uma é diferente da outra, etc e tal, quais são os pontos ainda que, né, sensíveis ou sutis que diferenciam uma da outra, etc. Então tem muita coisa que a gente pode especular acima disso, mas acho que hoje deu pra gente ter uma dimensão interessante, assim, espero que tenha sido profícua a conversa aí para os ouvintes do Caos. E acho que também já vou aproveitar, não sei se depois isso entra pro podcast mesmo, mas, né, nos parabenizar e fundamentalmente a ti, Anthony, né, por ajudar, por estar fazendo parte do processo do livro do Alain Berthaud aqui, né, democratizando o conhecimento na língua portuguesa. Então, esse é um tema que a gente poderia especular, né, porque esse conhecimento ainda, né, muito pouco traduzido aqui para a nossa língua e tudo mais. Então, a gente tem que ampliar essas bases, né, democratizar um pouco mais a condição desse entendimento. Isso aí, maravilha. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês, adorei a conversa, estou na expectativa pela coluna do Instituto Cidades Responsivas, na página do Caos Planejado, e deixo com vocês as considerações finais. Flávia, Rodrigo. Bom, eu queria, de novo, pela primeira vez que eu não agradeci no começo, queria agradecer o convite. Acho que é muito legal o trabalho que o Caos vem fazendo há um bom tempo, e espero que cada vez mais a gente consiga trabalhar junto entre as empresas aí para conseguir alcançar ou expandir ainda mais essa proposta ou ideia de urbanismo que, enfim, todas as verticais têm, né? Isso aí. Bom, eu queria agradecer basicamente também porque, que eu estava falando, acho que para mim e para todos nós é uma honra estar falando aqui no Caos. Eu sou ouvinte do Caos, leitora do Caos há bastante tempo, a gente dissemina a palavra do Caos Planejado há bastante tempo, então para mim é uma honra estar conversando aqui, principalmente sobre esse assunto que é tão novo, a gente gosta tanto de conversar, então a gente agradece bastante o convite e estamos aí para as próximas também. Maravilha, uma honra receber vocês. Então, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Anthony, obrigada pelo convite e até sempre, né? Até breve. Nesse episódio, conversamos com Luciana Fonseca, Flávia Tissot e Rodrigo Rocha. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place.